Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos com o objetivo de meditarmos um pouco na Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre um aspecto muito importante na vida do crente, na vida do povo de Deus, que ele é tão importante que chega a ser considerado um ministério, não é? Que é a oração. Então, nós vamos ler o texto áudio dessa mensagem, e esse texto, juntando-se aos outros textos que nós leremos, ele já começa a nos esclarecer um pouco sobre aquilo que de fato representa a oração para nós e para Deus. Então o texto está em Mateus capítulo 21, versículos 18 ao 22, e a palavra de Deus nos diz assim: E de manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu-lhes e disse: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, amados, para começar a nossa reflexão sobre a oração, vamos definir um pouco o escopo do que representa a oração. Então, a oração, ela tem alguns ingredientes próprios a ela, que são inerentes a ela, como a fé, o credo, a emoção, a necessidade, o amor, a gratidão. Então, são alguns ingredientes aí comuns a todas as orações. No entanto, quando nós olhamos a palavra do Senhor e vemos os ensinos do Senhor Jesus, nós vemos que há alguns ingredientes que são inseridos, que começam aí a dividir esse escopo de oração em dois tipos de oração. E aí, esses ingredientes que eu citei são ingredientes comuns, mas aí com a inserção desses outros ingredientes, que eu vou dizer, começa aí a subdividir. Então esses ingredientes seriam, por um lado, a insensatez, o orgulho, e, por outro lado, a sabedoria e a humildade. Então nós vamos refletir hoje sobre a oração e nós vamos tentar enxergar, através das Escrituras, o porquê que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, nós pedimos e não somos atendidos. Entre os vários textos que nos ajudarão a tentar responder essa questão, o primeiro é este que nós acabamos de ler, e que torna legítima essa pergunta, pois foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Então, por qual razão isso acontece? Como pode, muitas vezes, nós pedirmos e não recebermos diante de um texto como esse? E aí, nós começamos a já analisar esse texto, e a gente pode dizer aos irmãos que Jesus dirigiu essa palavra aos seus discípulos, aos discípulos que estavam ali com ele presentes. E ela tinha um objetivo específico, que era de preparar, fortalecer e incentivar, pois esses discípulos estavam sendo moldados a fim de dar continuidade ao ministério da pregação do Evangelho depois da morte de Jesus. Então, eles precisariam de uma fé inabalável, só poderiam continuar firmes com esta fé, eles teriam
que ter esta fé para enfrentar a incredulidade daqueles dias e para realizar também milagres e sinais, assim como Jesus fez, pois eles tinham que ter a credibilidade diante de todos para continuar o ministério do Senhor Jesus. A primeira resposta à nossa pergunta vem do entendimento que, apesar da capacitação especial que Deus estava dando ali aos seus discípulos, eles continuavam sendo homens, sendo pecadores, tendo a natureza adâmica, tendo a mente finita, e eles necessitavam ser alertados que toda manifestação de poder que a eles foi imputada vinha de Deus e não deles próprios. Quando nós lemos no capítulo 14 de João, versículos 12 a 17, Jesus fala ali com seus discípulos, mas agora ele estende este ensinamento para nós, para todos os cristãos daquele momento até hoje e por todas as eras, né? Até que ele volte. Então, João capítulo 14, versículos 12 a 17, a palavra de Deus nos diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, e aí já vem aquele ingrediente lá do crer, né? Crer é fundamental, também fará as obras que eu faço. O que Jesus estava dizendo? Olha, fará as obras que eu faço. Ele está dizendo aqui, continuarão esta obra, continuarão a pregar o Evangelho, continuarão a falar do poder de Deus, a falar da salvação, a falar da palavra de Deus. E aí ele continua dizendo, fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E aí isso nos chama a atenção, né? Maiores, por que maiores? Esse termo não quer dizer agora que nós estaríamos ou estaremos fazendo milagres à altura dos milagres que Jesus fazia, ou que nós faremos milagres maiores do que os que Jesus fez. O que ele está dizendo é que, olha, vocês farão obras maiores porque eu não estarei mais no meio de vós, mas porque eu não vou estar no vosso meio. Em João, capítulo 20 e 29, abrindo aqui um contexto, o próprio Jesus dizia ali aos seus discípulos, ele dizia, olha, vocês creem em mim porque me veem, mas bem-aventurados são aqueles que creem e não me viram, ou que não viram e creram. E aí no versículo 13, continua no nosso texto de João 14, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui Jesus Cristo, ele estava falando e ele não tirava em nenhum momento a trindade do contexto, ele não tirava Deus do contexto. Por isso, ele diz que tudo quanto pedires, peçam em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o versículo 14 continua, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E por que Jesus enfatizava essa importância de pedir tudo em nome dele? Isto é um amuleto, como muitos pensam, não vão pedir no nome de Jesus que vai dar certo? Não, é porque Jesus estava ensinando que, olha, vocês precisam pedir no meu nome. E aí ele explica, abrindo novamente um contexto, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, não é? Jesus responde essa pergunta dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é aquilo que nós comentamos no início, que esse poder, não é, imputado, ele não vinha dos discípulos, ele não vem de nós, ele vem de Deus. E aí Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. E aí, continuando no nosso texto, no versículo 16, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco eternamente. Então, Jesus estava dizendo, olha, eu não vou mais estar com vocês fisicamente, mas eu vou enviar outro Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou mandar o meu Espírito
e ele continuará no meio de vós. E aí no versículo 17 é que fica muito mais claro ainda, de que ali ele está falando com os discípulos, mas ele também está estendendo essa fala para todos os cristãos de todos os séculos. E ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então ele diz: olha, esse Espírito, ele habita convosco, porque ele estava dizendo, eu estou aqui, então o Espírito está comigo, então ele habita convosco. Mas aí quando ele se remete ao ponto futuro, quando ele vai falar do momento em que ele não estaria mais ali fisicamente, ele diz assim: e ele estará em vós, e não mais apenas convosco, né? Então o Espírito Santo de Deus, a partir daquele instante que Jesus subiu aos céus, né? Jesus ressuscitou, ficou 40 dias no meio dos seus discípulos e depois ele subiu aos céus e aí enviou posteriormente o seu Espírito a fim de habitar em nós, né? Sabemos que Jesus, mesmo ainda estando com eles, já comissionava os discípulos a realizar sinais, a realizar milagres, como, por exemplo, curas, né? E também expulsar demônios. Mas veja que houve momentos em que eles não conseguiam realizar esses sinais. Mas por que eles não conseguiam? Tem uma passagem no capítulo 17 de Mateus que um homem pediu a Jesus que expulsasse, que libertasse o filho dele de um demônio, que ele já havia pedido aos discípulos, mas eles não conseguiram. E os próprios discípulos fizeram a pergunta a Jesus: mas Senhor, por que nós não conseguimos? Nós oramos, nós ordenamos, mas os demônios não saíram. E aí Jesus responde, né? Mateus 17, nos versículos 21 e 22, a palavra de Deus nos diz assim: e Jesus lhe disse: é por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, bem pequenininho, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E aí quando nós lemos esse texto, nós dizemos assim: puxa, então nada nos será impossível quando nós orarmos com fé, mesmo com a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas não nos esqueçamos dos ingredientes, que a oração, ela não é só fé. A fé é fundamental, mas ela tem outros ingredientes, e é isso que Jesus nos ensina e está nos ensinando através dessa mensagem. E aí Jesus, no versículo 21, olha como é que ele fecha aqui o nosso texto. Ele diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão através de oração e jejum. E aí observe, oração os discípulos fizeram. Eles fizeram oração. Mas foi algo de um momento ali. O homem chegou e pediu aos discípulos que expulsassem aquele espírito imundo do filho dele. Mas eles não jejuaram. Mas o que de fato Jesus está dizendo? Que, olha, vocês teriam aí que passar um dia jejuando para poder expulsar esse demônio. Não, Jesus, aliás, nem estava jejuando naquele momento, né? Então, esse ensino, irmãos, é porque o jejum, na verdade, ele não representa um sacrifício físico, como muitas pessoas fazem, não é? Como os judeus faziam. Eles jejuavam para sacrificar o corpo, para ficarem com fome, para ficarem abatidos, né? E serem vistos, né? Mas esse jejum aqui que Jesus está falando, ele é um jejum espiritual. É aquele jejum que tira-nos o orgulho, que tira a porfia, que tira a soberba, que tira o desamor, não é? É um jejum que faz o nosso espírito entrar em contrição, em quebrantamento, em submissão
a vontade de Deus. E era deste jejum que Jesus estava falando, que faltou a eles usar. Ou seja, ele estava dizendo, olha, vocês oraram, mas este tipo de coisa, este tipo de sinal, só pode ser realizado unindo oração e jejum. Então, a oração de vocês, ela tem que vir dentro dela, como ingredientes, o quebrantamento, a contrição, a submissão à minha vontade, à vontade de Deus. Então, irmãos, até mesmo aqueles discípulos que haviam recebido dons especiais, eles precisavam manter a fé, eles precisavam crer que Deus havia determinado e precisavam também que eles fizessem isso por amor, e não por vanglória, e não por porfia, e não por orgulho. Eles tinham que jejuar dessas coisas ruins. Ser um homem de oração não é identificado através de pessoas cujas orações são ouvidas, né? A gente escuta muito, né, na igreja. Eu me lembro de um irmão na nossa igreja que muitas pessoas tinham essa ideia, rapaz, o irmão fulano, ele é um homem de oração, olha, ele ora e realmente Deus atende, né? E muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que há pessoas com esse dom especial da oração que ora e acontece, né? Ele acha que há irmãos como se tivessem uma espiritualidade superior, que pudessem ser capazes de ter as suas orações atendidas sempre, por isso eram homens de oração. Mas não é isso. Ser um homem de oração é sim aquele que se quebranta, que está em comunhão com Deus, que está em amor, que ora incessantemente, como o Senhor Jesus ensina, orar sem cessar, né? E aí esse orar incessantemente não quer dizer que você tenha que passar 24 horas orando. Não é isso. Orar sem cessar é que a oração deve ser uma prática na vida do crente, né? Ela deve ser uma coisa constante, ela deve ser uma coisa rotineira, ela deve ser uma coisa diária, e ela não deve ser algo como um ritual apenas. Eu tenho aqueles horários de oração, né? A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas essas 3 vezes ao dia que Daniel orava eram momentos de oração mesmo, onde ele gastava ali vários minutos, talvez horas, não é, diante do Pai, mas certamente durante o dia ele tinha também outros momentos de oração, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha que palavra importante essa. Olha que ensino fundamental, não é? Deus está dando a nós através desta carta de Paulo à igreja de Corinto. Ele está dizendo, olha, não adianta, sabe, você ter recebido o dom de profecia, mesmo que você conheça todos os mistérios de Deus, que você conheça toda a ciência, que você tenha uma fé grandiosa, de maneira tal que transporte todos os montes, que você ordene, mas se não tiver amor, não vale nada, nada seria, não é? Então, sem amor e sem os outros ingredientes necessários, a oração, de fato, ela será uma oração vazia, será uma oração cujo poder fica meio passivo de não ser atendido. Então Jesus nos ensina aqui sobre a oração de poder, que é crer nele, ter fé e pedir por amor, e não por desvios vãos, não por desejos vãos, não por deleites carnais, não por desejos da nossa carne. Pedir em humildade e não por vanglória. O que temos visto são homens soberbos, homens orgulhosos, querendo determinar o que Deus vai fazer ou não. E isto é pecado. Naquele tempo, os discípulos estavam intimamente ligados ao Mestre. E o maior ensino de Jesus foi a humildade. Este ensino é recorrente
nos evangelhos, nas cartas, não é? Nas doutrinas. A humildade, ela está ali à frente. A humildade, o amor e a submissão a Deus. Então, vejam a atitude de humildade dos discípulos nessa passagem que nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar como convém, ensina-nos a orar da forma certa. Eram os discípulos do Senhor ali, falando diretamente com ele. Esses homens que andavam aí, realizando milagres, realizando sinais, expulsando demônios. Mas eles aprenderam essa humildade, não é? E eles pediram: Senhor, nos ensina a orar como convém. Orar com humildade, irmãos, não é o simples ato de, por exemplo, chorar, ou de se ajoelhar, não é? É claro que o choro, ele é legítimo, ele tem valor diante de Deus, mas ele pode estar ali representando apenas uma emoção. O ajoelhar-se é um ato de reverência, mas ele pode estar sendo ali apenas uma representação simbólica, ou até mesmo uma forma de sacrifício. Eu vejo muito, por exemplo, as pessoas que têm problemas de articulação, têm problemas nos joelhos e querem ficar ajoelhadas na igreja, porque não, eu preciso me ajoelhar, mesmo com essa dor, eu vou me ajoelhar. Isso é uma forma de sacrifício, irmãos. Isso é um sacrifício que Deus não exige de você, né? O ajoelhar-se, na verdade, o estar de joelhos diante de Deus, ele não é um simples ato físico, mas ele é, acima de tudo, um ato espiritual. Mas como assim espiritual? É um ato em que você pode, mesmo sentado, estar ajoelhado diante de Deus, estar derramado, estar esparramado diante de Deus, submetendo-se à vontade do Senhor, submisso à sua soberania. Isto é, de fato, estar ajoelhado aos pés da cruz, estar ajoelhado no altar do Senhor, estar ajoelhado diante de Deus nas nossas orações. Quando nós lemos os versículos de 7 a 12 do capítulo 7 de Mateus, nós aprendemos aqui o que é pedir segundo a vontade de Deus. Olha que ensino maravilhoso que Jesus nos dá. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12, Jesus diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Veja, se nós parássemos aqui e apenas lêssemos esse texto literalmente, o entendimento fica claro no aspecto literal, mas ele fica incompleto, porque quando nós lemos apenas esses dois versículos, diz assim, ó, pedi e dá-se-vos-á. Aí eu digo, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Buscai e encontrareis. Olha, tudo que eu buscar, eu vou encontrar. É isso que está me dizendo aqui. Batei e abri-se-vos-á. Olha, a porta que eu bater vai se abrir para mim, porque aqui está dizendo isso. E aí no versículo 8 diz, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas o que Jesus está dizendo aqui? É isso mesmo. Não é? Nós precisamos ver o contexto, né? Nós precisamos ver o restante para nós compreendermos e não cairmos aqui nesse engano de achar que agora tudo que nós pedirmos, nós seremos atendidos, né? Em Jeremias, aí eu quero contextualizar aqui, em Jeremias 29, versículos 12 e 13, olha o que Deus nos diz. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis.
E aí, se eu ler apenas até aqui, eu vou dizer, não, mas é a mesma coisa. Não é? Está dizendo, ó, você me invocará e virá a mim e vai orar a mim e eu vou ouvir vocês. Vocês vão me buscar e vão me achar. Mas olha o que é que diz o complemento. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não é apenas pedir e vai ser dado, não é buscar e vai encontrar, não é abrir, não é bater e vai abrir. Não. Tem que buscar a Deus de todo o coração. E aí esse buscar a Deus de todo o coração tem todo um contexto muito maior do que simplesmente querer conhecer a Deus, não é? Da forma que eu puder, o que eu quiser, né? Mas aí não é o cerne da nossa mensagem de hoje. E aí no versículo 9, o texto continua. Jesus dizendo, ó, e qual dentre vós é o homem que o seu filho, lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? E lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, Jesus não está dizendo, olha, qual é o filho que pedindo pão, o pai não vai dar pão? É isso que Jesus está dizendo? Não. Que ele está dizendo, ó, qual é o filho que pedindo pão lhe dará uma pedra? Ele está dizendo, ó, você está me pedindo pão e pode ter certeza, eu não vou lhe dar uma pedra. Ele não está dizendo que vai lhe dar o pão. Ele vai dar algo melhor. Muitas vezes nós pedimos uma coisa e Deus não nos concede. Por quê? Porque Ele vai dar algo melhor. E a propósito, este pão aqui que está falando não é a palavra, que é o pão mesmo de comida, é o pão de trigo, né? Para alimento físico do corpo. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Ele está dizendo aqui, olha, me pedindo peixe, eu vou dar o peixe? Não, ele está dizendo, ó, me pedindo peixe, eu não vou dar uma serpente. Me pedindo peixe, eu posso dar outra coisa até. Mas não vou dar coisa ruim. E é por isso que o versículo 11 ele diz, né? Olha, vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, vosso Pai Celestial, darei bens aos que me pedirem. Então, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. E aí o versículo 12, o versículo chave, não é? Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também, porque esta é a lei e os profetas. O que é a lei? Os mandamentos. E quais são os mandamentos? Jesus resumiu em dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também. Amem o seu próximo. E aí ele completa. Porque esta é a lei e os profetas. Estes são os mandamentos e os profetas, queridos, representam aqui as escrituras, né? Quando a gente lê, olha, eles têm os profetas, eles têm as escrituras para aprenderem, para lerem, para checarem. Então, nós já avançamos um bocado aqui sobre o porquê muitas vezes nós não recebemos o que pedimos na oração. Mas Deus tem mais um pouquinho a nos ensinar. Então vamos beber mais um pouco da palavra, porque ela é rica, ela é viva, ela é eficaz. E todo o ensino da palavra nos edifica, né? Então, continuando, porque muitas vezes pedimos e não recebemos. E aí nós encontramos respostas, como no livro de Tiago, capítulo 4, versos 3 e 4, a palavra de Deus nos diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E aí endurece a palavra: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui a palavra de Deus nos dá uma resposta muito clara.
olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem as coisas terrenas. Vocês pedem para o deleite dos seus prazeres, para atender os desejos da sua carne, para atender os seus anseios das coisas do mundo. E aí, na mensagem anterior que eu trouxe, nós lemos um texto na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, aonde Deus nos ensina através do apóstolo João que é impossível amar ao mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Não há nem como dividir, nem como mensurar esse amor. Quem ama o mundo não pode amar a Deus. O que é que diz lá? 1 João 2,15. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, eis a primeira resposta, né? Direta aqui, né? Não precisando nem a gente fazer muitas contextualizações, né? Outra resposta direta e clara está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 33. A palavra de Deus diz assim: não andeis então inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pois todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então aqui Jesus Cristo está ensinando que nós não devemos estar inquietos nem ansiosos com as coisas básicas desse mundo, com as coisas desse mundo, não é? Então ele diz assim, ó, não fiqueis inquietos com o que comerão, ou com o que beberão, ou com o que vestirão, porque todas estas coisas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais delas. Deus nos criou com esse corpo físico, que necessita de alimento, que necessita de vitamina, que necessita de proteína, que necessita de carboidrato, que necessita de água para beber, não é? Que necessita de todos esses elementos fundamentais para a manutenção da vida, não é? E aí Jesus diz, porque todas essas coisas, os incrédulos, os pecadores, os que não creem em mim também procuram. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas elas, porque Ele vos criou assim. E aí ele fecha no último versículo, dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, não fiquem preocupados com essas coisas terrenas, com o reino terreno. Preocupem-se com as coisas que são do alto, que são de cima. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É a sua palavra. E aí ele complementa com a promessa: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, aprendemos que a oração deve ser esvaziada de arrogância, que é a ausência de humildade, de deleites, de desejos impuros, que é a ausência de espiritualidade, de distanciamento do reino de Deus e da palavra, que é a ausência de comunhão com Deus. Devemos esvaziar a nossa oração do desprezo por Deus e pelo próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Devemos esvaziar então a nossa oração desse desprezo. Isso é ausência de sabedoria. Esvaziar a nossa oração do desprezo pelo reino de Deus, que é a ausência de Jesus, porque não crê nele, de fato não acredita, e de incredulidade, que é a ausência de fé. Veja isto: crer em Jesus e não ter fé são coisas incompatíveis, mas são possíveis. Mas como assim? Como é que eu posso crer em Jesus e não ter fé em Jesus? É possível isso? É. Você conhece alguém que diz que crê em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador,
mas que não o aceitou ainda como Senhor e Salvador da sua vida e continua vivendo no erro, nos enganos, com a falsa doutrina da palavra? Sim ou não? Nós conhecemos. Então, se você chegar em qualquer evento religioso e perguntar, as pessoas vão dizer que creem em Jesus. Mas aí quando você começa a conviver com elas, e aí o seu diálogo já não é assim, curto, mas é uma convivência de vários momentos que você começa a enxergar como é que ela vê Jesus, você vai perceber que de fato ela não tem fé. Então, irmãos, crer em Jesus é saber que Ele é o Salvador. Isto é uma coisa. Mas é preciso ter fé neste Salvador. E ter fé no Salvador é ter a certeza que Ele tem poder para salvar. E que Ele, de fato, realiza essa obra naquele que crê nele, naquele que crê em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quem é a nossa esperança? Quem é a esperança do crente? A nossa esperança é Jesus. Jesus, esperança nossa, como diz a palavra. Então, a fé é o firme fundamento desta esperança, das coisas que se esperam. E é também a prova das coisas que não se veem. Então, apenas crer em Jesus, mas não ter fé de que Ele tem poder para salvar e de que Ele realiza essa obra e que quer imputar a outras pessoas, a terceiros, essa redenção, essa mediação diante de Deus, isso de fato não é ter fé em Jesus. Entende isso? Então, a palavra de Deus nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Escute isso. Ter ou não ter fé navega sobre uma linha horizontal e muito tênue entre a interrogação e o ponto final. O que nós queremos dizer com isso? É que a interrogação é um sinalizador de dúvida. Quando você faz uma pergunta, você necessariamente requer uma resposta. Mas o ponto final, ele é uma definição de alguma coisa. O ponto final é uma afirmação. Então, a interrogação, ela traduz dúvida, enquanto o ponto final define certezas. Entende isso? Abra sua Bíblia aí nos Salmos 121, versículos 1 e 2. Mas abra mesmo, vá abrindo aí que eu quero ler com você, você acompanhando a leitura. Nesse texto, queridos, eu percebi há algum tempo que eu cometia um erro nessa leitura que me prejudicava um pouco na interpretação total desse texto, não é? Não desfazia, não tornava o texto em nenhuma mentira, não, de forma nenhuma. Mas essa interpretação que eu dava, ela estava incompleta, ela estava com um pouco de distorção. E nós vamos entender o porquê. Então, Salmos capítulo 121, versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, essa primeira leitura, nós fizemos da forma que a maioria dos cristãos fazem, que eu fazia até eu perceber isto, mas que eu tenho até ainda, por conta da prática, dificuldade de ler esse texto da forma correta. Agora vamos ler o texto da forma correta. Versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Qual é a pontuação que está aí após o socorro? Observe. Não é interrogação, não é? É um ponto final. Ou seja, não está traduzindo nenhuma dúvida, porque não é uma pergunta. Ela está definindo uma certeza. Então você nota isso, né?
que nós tínhamos essa forma dessa leitura, né? Então, levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? É uma afirmação. E aí no versículo 2, ele simplesmente reafirma, ele simplesmente fecha a questão. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Isto é uma coisa muito bacana, né? que nos ensina, inclusive, a nós termos zelo, a nós termos cuidado quando nós estamos lendo, quando nós estamos meditando na palavra, né? O Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita dia e noite na palavra de Deus, né? E essa meditação, ela não é uma simples leitura que você vai passando o rodo ali com os olhos, não. Você precisa observar as vírgulas, os pontos, você tem que observar as entonações para que nós compreendamos, né? Então, irmãos, que a nossa oração seja recheada com os ingredientes que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra, que seja recheada com o nosso credo, com a submissão à vontade de Deus, com o devido amor a Ele e ao próximo e, sobretudo, com fé, humildade e sabedoria. Então, fiquem na paz, que o Senhor os mantenha firmes na oração, que Ele fortaleça o seu corpo, a sua alma e o seu espírito na força do seu poder e com as virtudes do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém e amém.